Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Mais uma vez, venho até você para que a palavra de Deus tenha sempre e seja para você esse alimento, ou seja, algo que Deus já preparou para todos nós e no nosso dia a dia vamos nos alimentando para que ela realmente possa transformar a nossa vida. Nós estamos no mês de setembro e, como eu prometi no comecinho do programa, aliás, do mês de setembro, no primeiro programa, falar sempre sobre alguma parábola ou algum dado sobre a Bíblia. E hoje, então, falar sobre aquela parábola muito conhecida do joio e do trigo. Ou seja, percebemos que Deus ele atua de uma maneira muito profunda quando ele fala de maneira muito singela através do seu Filho. Mas antes disso, peço que você, mais uma vez, divulgue o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Nós temos o link, você simplesmente vai apertar e mandar para os seus grupos de amizade, grupos da família, grupo do futebol, enfim, grupos que você tem aí no seu dia a dia, para que mais pessoas conheçam essa realidade que é a palavra de Deus em nossas vidas. Irmãos e irmãs, percebemos que Deus ele tem uma atuação muito grande, claro, na dimensão humana, porque uma vez que ele criou todos nós, ele, claro, tem essa preocupação em acompanhar a nossa caminhada também. E bem sabemos que a parábola, ela retrata isso para nós. A preocupação de um Deus que na sua simplicidade ele quer dizer, olha, eu estou presente em vocês, com vocês todos os dias. Passe qualquer dificuldade, mas eu estou ali enquanto Pai, enquanto Criador, para garantir que vocês compreendam qual é o meu grande objetivo e qual foi o objetivo quando eu pensei em criar a humanidade. E assim então, nós conhecemos as parábolas, que são pequenas histórias que Jesus contou para nós, mas relembrando que sempre este amor inicial da Santíssima Trindade, atuando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Claro, cada um nós sabemos que tem um papel, uma missão a ser cumprida, mas nas parábolas nós não conseguimos, por exemplo, decifrar quem é quem está agindo ali de maneira singular. Porque todos agem em conjunto para que a parábola tenha um grande sentido de salvação. Uma vez, claro que toda a palavra de Deus, ela nos remete ao caminho da salvação. Então percebamos como que essa parábola do joio e do trigo, ela nos remete a conhecermos mais um pouco sobre a salvação. Então, primeiro, a plantação está lá para que todos possam ver. E de repente, nós sabemos que a humanidade tem essa dimensão de observar apenas, e às vezes ver apenas o que literalmente está enxergando. E sabemos que na Bíblia a gente tem que ver o que está nas entrelinhas. E ali então o que eles estavam vendo? Simplesmente uma plantação. Mas a minha pergunta para você agora é esta: você já viu uma plantação de joio e uma de trigo? Se sim, vai saber por que eu estou falando dessa situação onde alguém apenas olha e vai ver com o olhar dos olhos e não com o olhar das entrelinhas. Por quê? Se você vai olhar uma plantação de joio e trigo, não tem nenhuma diferença na estrutura. É incrível como que o joio ele é literalmente igualzinho ao trigo. Olhando assim uma plantação, você não vai ver nenhuma diferença. Simplesmente olhar não vai dizer, olha, isso é joio ou isso é trigo. Mas existe o que? A sabedoria. E aí que está o grande momento do Evangelho, da parábola. A sabedoria divina que vai identificar quem é trigo e quem é joio. Então na parábola, eles pedem, os apóstolos pedem para que Jesus possa então tirar a colheita, tirar tudo. E ele fala, não é hora. Porque nesta colheita eu posso tirar tanto o joio quanto o trigo. Eu não vou saber discernir nesse tempo agora quem é joio e quem é trigo. Ou seja, quem é ruim e quem é bom, quem é justo e quem é injusto. Então numa colheita dessa eu vou tirar todos. E quem é bom não pode pagar pelo erro dos injustos. Ou seja, o trigo que foi plantado não pode ser tirado por causa do joio que está no meio também, que veio exatamente para atrapalhar, para confundir. Lembremos-nos, já tivemos uma cena como esta, lá em Gênesis. A serpente que veio para confundir o conhecimento que Adão e Eva tinham sobre o Criador. E então,
nós temos o quê? Uma dimensão onde o conhecimento espiritual ele vai estar acima do conhecimento humano. E é exatamente isso que Jesus quis passar para eles. Dizendo o quê? Não, esperem um pouco mais. Vejam que o tempo é o nosso aliado sempre, para tudo. Então Jesus adverte, esperem um pouco mais e na hora devida vamos fazer a colheita. Mas por que, irmãos e irmãs, esse recado ou esta proposta de Jesus? Por quê? Claro, ele sabia que o trigo e o joio, a diferença deles é apenas esta, na hora que eles estão maduros. É esta a única diferença, assim, olhando a olho nu, né, uma plantação de trigo e joio. Por quê? O joio, alguns dias antes do trigo amadurecer, ele já está secando, já está começando a definhar. E o trigo não, o trigo continua viçoso, para depois começar a amadurecer. Então é neste tempo, é neste espaço que a gente consegue saber quem é joio e quem é trigo. E aí sim, fazer uma boa colheita, tirar os injustos do meio dos justos. Que permaneçam os justos diante das injustiças, né? Que hoje, quando adaptamos isso para a sociedade, nós conseguimos compreender como que essa parábola ela tem uma riqueza muito grande para o nosso entendimento. Então vejam, usou ali o conhecimento humano, que é olhar o trigo e tomar uma decisão, mas nem sempre é a mais aceitável ou a mais plausível. E depois olhou com o olho espiritual e viu que o tempo pode dar uma resposta tranquila para aquela colheita do joio e do trigo, ou seja, separar o que é ruim daquilo que é bom. Aquele que comete injustiça, ele nunca vai prevalecer sobre quem é justo. Isso é uma promessa divina, inclusive. Então o joio nunca vai prevalecer sobre a dimensão do trigo. Irmãos e irmãs, aquele ditado popular literalmente que fala a imprudência mata. Isso é uma grande verdade. Isso porque, nesse contexto que estamos vendo hoje, o joio e o trigo, percebemos que todos queriam de imediato tirar essa plantação. E esse tempo não observado ia tirar também, claro, o que é bom, o que é justo, que era então o trigo. Então vem Jesus e fala o quê? Que esta ação não é devida naquele momento para não prejudicar quem plantou, né, quem fez aquela plantação. Porque é claro, quem planta escolhe um dia, espera aliás um dia uma colheita. Isso para tudo na vida. Então vejam que a parábola ela não para simplesmente numa plantação de trigo e joio. Não. A parábola ela vai além daquilo que é, aquilo que representa olhando a olho nu. Por quê? Nós transferimos o que ela representa para a nossa vida também. Então você que é pai de família, por exemplo, você que tem o dom, né, que Deus lhe confiou esse dom, faça essa parábola ser algo bom na sua vida, na sua família, em seu lar. Então, por exemplo, um pai que é presente, que é atuante, está semeando uma presença muito boa nos seus filhos, na sua família, em seu lar. E com certeza, esta colheita um dia virá. Ao passo que um pai que não é atuante, que não ama, que não cuida, que não se preocupa, que deixa os filhos, né, como dizemos, a Deus dará, com certeza um dia a colheita virá também. E não será a melhor. Por quê? A pessoa não trabalhou a raiz, os valores da família que devem ser edificados para que as pessoas compreendam que em toda e qualquer ação, ali está a presença de Deus. Então, queridos pais, essa parábola nos mostra claramente que um lar é também essa plantação. Um lar não é simplesmente um local onde você está com a sua família. Claro, é muito mais do que isto. O lar, primeiramente, é uma dimensão onde existe o perdão, a misericórdia, existe a convivência, existe tudo de bom para que os filhos com os pais e os pais com os filhos. Mas muito mais do que isso também, esse lar é o quê? É uma dimensão profética. Ou seja, o que você faz hoje ainda vai acontecer no futuro muito próximo. Então, por exemplo, o tempo dedicado para com os seus filhos. Ah, padre, mas eu chego tão cansado do meu trabalho. É uma verdade. Os pais trabalham o dia inteiro, saem 6h30, 7 horas da manhã. Muitos voltam 20 horas, 17 horas, né? Passam uma boa parte do tempo fora do lar mesmo. Isso é uma grande verdade. Mas
Uma vez que Deus te confiou essa vocação, vai avante. Ao chegar em casa, por exemplo, aquele tempo que é deixado para cuidar dos filhos, amar os filhos, conviver com eles, ele vai fortificar essa raiz familiar. E quando os filhos forem adultos, irão amar você por aquelas ações. Irão respeitar você porque você teve esse tempo para com eles. E mais do que isto, esses filhos vão também transmitir esses mesmos valores, porque receberam. Olha, é importante, ninguém dar aquilo que não tem. Então, se uma criança não recebe carinho, não recebe amor, naturalmente ele não vai dar também isso quando ele for pai. Mas se ele recebe isso na sua infância, com certeza isso está guardado dentro dele. E as ações dele também, com certeza, serão as melhores. Então, é isso que nós acreditamos que é esse campo do joio e do trigo. É a resposta dada ao que nós semeamos hoje, mas que com o tempo, como disse agora há pouco, é o nosso aliado, o tempo vai nos garantir o quê? Esse grande momento de colhermos. Então, por exemplo, de repente você fez tudo isso e percebe que não está tendo uma colheita plausível agora com o tempo dos seus filhos, agora sendo já uns jovens, uns adolescentes, ou pessoas na idade já de assumir a própria vida, o matrimônio, por exemplo. Mas é aquele segundo momento que eu falei, não se preocupe com isso, porque eles têm isso dentro deles. E isso é o que importa, porque eles com certeza no tempo devido darão este amor de volta também. Eles com certeza um dia vão recordar do que receberam quando eram crianças e vão poder também dar isso em abundância àqueles que eles são responsáveis, ou seja, os filhos que o matrimônio vai conferir para com eles também. Então, as consequências de agir por um impulso trazem uma devastação muito grande. Então, por exemplo, os pais que, sabendo que o seu lar é esse lagar, né, esse momento de você aí estar plantando as coisas, se você não tiver um tempo devido para cuidar dessas situações todas, com certeza vai agir sempre por um impulso. E esse impulso, ele tira toda essa riqueza do cuidado, do amor, da ternura, do perdão, inclusive. Vejam, os apóstolos queriam de imediato o quê? Tirar tudo, o impulso. E Jesus fala, não, se tirarmos tudo agora, vamos literalmente também perdermos tudo. E não é por aí. Então o tempo faz com que você perceba que a sua raiz, aliás, a sua semente plantada, ela demora um pouco sim para pegar uma raiz, não é de imediato. Só que essa raiz ela vai se solidificando a ponto que você vai perceber que a sua vida ela vai também tomando uma forma. E a raiz vai ser necessária para suportar as dificuldades, os valores também, que muitas vezes nós não conseguimos dominar. Mas muito mais do que isto é o quê? É nós sabermos que estamos imitando essa vontade de Deus. Isso sim é de suma importância. A imitação de Deus é fundamental para que o nosso tempo tenha valor, tenha sentido. E a partir daí, esta parábola vai também traduzir algo muito importante na minha vida, que é o quê? Naturalmente, deixar-me ser guiado pela graça de Deus. Irmãos, nesse tempo então que Deus nos promove, nos coloca, aliás, nós temos o quê? Um conhecimento muito importante para tomarmos nossas decisões. Então voltemos à parábola. Queriam de imediato tirar o trigo e o joio, tudo junto. Ao mesmo tempo, Jesus falou que não, vamos deixar um pouco mais para vermos o que acontece. Claro, já sabendo o que iria acontecer. Então, o tempo ele serve para quê? Amadurecer a nossa caminhada. Os nossos princípios, os nossos valores. Experimente você, por exemplo, você que mora numa chácara ou que na cidade mesmo tem uma planta aí em sua casa, uma rosa em especial. Experimente ver duas rosas, né? Uma já aberta pelo tempo e outra que está apenas o botão. Tenta ao menos observar ou pensar sobre essa situação. Uma rosa aberta naturalmente e uma rosa com um botão. E você precisa dessas rosas hoje, abertas. Então, uma já está pelo próprio tempo, a outra não. E aí você tem a ideia de, por que não abri-la? Dá certo. Claro que dá certo.
com cuidado, vai tirando pétala por pétala, aliás, vai realocando, né? Vai puxando pela lateral, pétala por pétala, e depois de alguns minutinhos, esta rosa que era um botão, ela vai ficar e vai estar aberta. Mas a minha pergunta é esta: será que ela vai ficar bonita igual aquela que abriu naturalmente? Claro que não. Aquela que você abriu forçada, ela vai mostrar o quê? Uma característica de algo que não foi o tempo que concluiu. Algo que não tem uma beleza natural do que uma flor aberta pelo sol, né, pelo seu tempo devido. E isso também, quando olhamos a parábola, nós traduzimos para a vida da família. Em que sentido? O tempo propício para cada coisa. Então hoje nós temos, por exemplo, crianças que já estão vivendo e querendo o mundo da adolescência. Nós temos adolescentes que já querem o mundo dos jovens. Nós temos jovens que já querem o mundo onde eles não conseguiram chegar até lá ainda, mas já querem passar essa etapa. E também temos o oposto. Temos pessoas, por exemplo, na casa dos 40, 45 anos, 50 anos, que querem voltar a viver em adolescência. Claro que a psicologia explica tudo isso. Isso é um momento onde a psicologia ela vai dar uma resposta para cada etapa desta. Mas se você que é pai e é mãe colocar tudo dentro de um tempo devido, criança é criança, adolescente é adolescente, jovem é jovem, tenha certeza que a colheita virá. Agora, se deixar as crianças que já querem ser adolescentes ao bel prazer, né, solta à própria vontade, não virá uma colheita boa, com certeza. E não esqueça, a sociedade em geral hoje, né, o que prega a sociedade é isto. Criança não pode mais ter a infância, já tem que pular uma etapa, que é esquecer aquela parte da infância, porque estamos hoje num mundo de muita erotização, por exemplo. Até foi tema, né, algum tempo atrás, algumas semanas atrás, um tema muito alto sobre as crianças que já querem se tornar adultas, né, em relação ao corpo na área da sexualidade. E os pais muitas vezes acompanhando, aprovando e aplaudindo tudo isto. Então é o tempo que vai amadurecer cada situação. Então viva bem, por exemplo, o tempo da adolescência. Viva bem ou deixe seus filhos viverem bem o tempo da criança. É importante para formar caráter, é importante para formar base, formar raízes. E aí quando for um bom adulto, como um pai de família, por exemplo, uma mãe de família, se tiver uma boa estrutura desde criança, não vai ser qualquer crise que vai abalar a pessoa, emocionalmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Então vejam que a importância que o tempo tem para a nossa caminhada de fé. E é nesse amadurecimento que nós temos o quê? Uma presença viva de Deus. Percebemos que é um Deus que veio para prevalecer entre nós e mais do que isso, né? Permanecer. Ou seja, o prevalecer é o nosso dia a dia. Deus acima de tudo. E o permanecer é essa certeza de um Deus que ele foi incriado, ou seja, ninguém o criou, e ele nos acompanha por toda a nossa vida, a permanência dele. Não só em minha vida, em minha família, mas também, claro, no mundo como um todo, pois bem sabemos, como diz o Jardim do Éden, né, ali, este momento é a casa de Deus. Gênesis mostra isso, né? A terra é o jardim onde Deus pisa, onde Deus caminha, enfim. Então, famílias, busquemos em Deus essa certeza de um tempo bem vivido, bem respeitado, bem alicerçado, para que cada pessoa possa conviver, né, com essa verdade. Então não deixe os valores saírem da sua vida, da sua família, do seu lar. Muito ao contrário, traga-os, viva-os, para que a partir dessa vivência, você, no seu lar, com a sua família, com os seus filhos, vocês possam cada vez mais abraçarem os valores do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça mais uma vez sobre você, a sua família, o seu lar e os seus valores. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.